Senhoras e senhores, apresento para vocês a nova diretoria executiva com vigência de 2018-2023. Convido agora os novos integrantes para assinar a ata e a sua apresentação aos convidados e associados aqui presentes. Presidente, sacerdote, comentador, ministro das religiões afro-brasileiras, parapsicólogo e doutor em fitoterapia brasileira e terapia ortomolecular, Carlos Adilson Freire Lopes. Vice-presidente, sacerdote, doutor em filosofia e teologia das religiões afro-brasileiras, Hélio Batista Bento. Primeiro secretário, professor Renato Gomes de Souza. Segunda secretária, segunda secretária, sacerdote das religiões afro-brasileiras e professora Maria Aparecida Borges. Primeiro tesoureiro, doutor em fitoterapia brasileira, terapia ortomolecular, sacerdote, doutor em filosofia e teologia das religiões afro-brasileiras, Odair César Lopes. Segundo tesoureiro, empresário, Ayrton Luiz Andrade, de Marechal Cândido Rondon, Paraná. Conselho Fiscal. Primeira secretária administrativa, Lucilei Frasson Lopes. Segunda professora, Vilma Almendro Rodrigues Freire. Terceiro motorista, Adilson Gust, Maripá, Paraná. Suplentes. Primeiro fundador do Santuário da Fé Espirita Reino de Baluaê, José Freire Lopes. Segundo sacerdote das religiões afro-brasileiras, Geralda dos Santos, da cidade de Guaíra, Paraná. Gerente comercial, Renato Amaral dos Santos. Conselho de Ética.
Doutor Advogado Anderson Pesarini, de Guaraniaçu, Paraná. Doutora Advogada Giovana Henning Debus, Guaraniaçu, Paraná. Professor Alex Ferraz, da cidade de Corbélia, Paraná, que por causa de motivos aí da saúde não pôde estar presente. Conselho Social. Empresária Maria Pinaf, da cidade de Guaraniaçu, Paraná. Doutora Psicóloga Nayane Rodrigues Freire. Sacerdote das religiões afro-brasileiras, Sueli dos Santos, de Maripá, Paraná. Conselho de Publicidade. Diretora de Marketing, Angélica Demarco Noda. Empresário Ivan Ideu Noda. Doutora esteticista e sacerdote de Umbanda, Lislaine Rodrigues Freire. Conselho Jurídico. Juiz de Paz e Contador, Rivaldo Ganassim. Gerente do RH, Maria Marta Cremonese Ganassim. Doutor Advogado José Pedro de Oliveira. Leitura da ata. Ata número 42. Ao dia 12 de maio de 2018, às 15 horas da tarde, na dependência da Associação Espírita Reino de Baluaê, deu-se a abertura da festividade com uma cerimônia em homenagem aos Preto Velhos. Às 19 horas, apresentação da mesa de honra de autoridades e empresários ilustres presentes, e também teve a aprovação da retirada do Conselho Cultural, com aprovação dos sócios presentes, e também foi aprovada a seguinte liberação de um orçamento para 5 anos. Fica proibida a doação de recursos financeiros para entidades, mesmo que seja semelhante ou outras. Fica aprovado investimento de infraestrutura, como reformas, manutenção e construção quando for necessário. Fica aprovado o pagamento de impostos como INSS, FGTS e outros que se faz necessário. Fica aprovado o pagamento de combustíveis para os organizadores e a presidência em trabalho em prol da associação. Fica aprovado o investimento em empresa que venha atender os princípios da associação e fica aprovado as festas e eventos que desenvolve o nome da associação. Fica aprovado investimento em publicidade
que venha propagar o desenvolvimento da associação. Fica aprovado arrecadações em produto ou dinheiro, como doações de bem imóvel ou animais para venda e mensalidades de membro ou médium que esteja desenvolvendo ou fazendo acompanhamento de suas expectativas, estudos mediúnicos que se faz necessário para o desenvolvimento. Após a aprovação, deu início à posse da nova diretoria, a qual foi escolhida em uma reunião, Assembleia Geral, realizada no dia 24 de março de 2018. Fica assim constituída: presidente, Carlos Adilson Freire Lopes; vice-presidente, Hélio Batista Bento; primeiro secretário, Renato Gomes de Souza; segunda secretária, Maria Aparecida Borges; primeiro tesoureiro, Odair César Lopes; segundo tesoureiro, Ayrton Luiz Andrade; Conselho Fiscal, primeira presidente, Lucilei Frasson Lopes; segunda, Vilma Almendro Rodrigues Freire; terceiro, Adilson Gust; suplentes, primeiro, José Freire Lopes; segundo, Geralda dos Santos; terceiro, Renata Amaral dos Santos. Conselho de Ética, primeiro, Anderson Pesarini; segunda, Giovana Henning de Bus; terceiro, Alex Ferraz. Conselho Social, primeira, Marli Pinaf; segunda, Nayane Rodrigues Freire; terceiro, Sueli dos Santos. Conselho de Publicidade, primeira, Angélica Demarco Noda; segundo, Ivan Ideu Noda; terceiro, Lislane Rodrigues Freire. Conselho Jurídico, primeiro, Rivaldo Ganassi; segunda, Maria Marta Cremonese Ganassim; terceiro, José Pedro de Oliveira. Esta diretoria terá um mandato por um período de 5 anos, com vigência de 12 de maio de 2018 a 12 de maio de 2023. Logo após o discurso do presidente Carlos Adilson Freire Lopes, onde falou dos projetos da associação, não havendo mais nada a constar, eu, Renato Gomes de Souza, secretário da associação, lavrei a ata. Depois de lida e aprovada, será assinada por mim e demais pessoas aqui presentes. Olá pessoal, boa noite a todos. Quando vocês me veem aqui, vocês se assustam, né? Bom pessoal, quero agradecer mais hoje a presença de cada um de vocês e quero agradecer aos últimos 5 anos a diretoria que passou junto comigo, o Baté, o Ailton Andrade, que foi meu vice-presidente por 12 anos, 16 anos, né, Baté? 16 anos, né? Agora ele vai para o Conselho Fiscal, que é o presidente do conselho mais eficaz, que faz necessário, está preparado para isso, para cuidar, para vigiar, para organizar, né? O Hélio, que era do Conselho Fiscal, vem para a vice-presidência, vai ser um parceiro daqui para frente, como é um parceiro já preparado há 14 anos, se preparando para assumir a vice-presidência e o futuro assumir a presidência do Santuário ou assumir o meu lugar, né? Então o médico está aí se preparando e preparado para essa finalidade. Qualquer falta minha, tem alguém que vai me substituir, tem alguém para tocar o Santuário e dar essa continuidade. Tudo na vida passa, tudo na vida chega, né? Que nem eu estava conversando com o Paulinho hoje ali, né? Tudo chega, né, Paulinho? Tudo nessa vida nós vivemos, vai passando, a gente vai envelhecendo, a gente vai numerando as idades, a gente vai guardando muita informação boa na vida da gente. E o coração nosso é um campo grande para guardar amizade, amor, carinho, compreensão das pessoas. Eu, nesses 40 anos aí de casa, né, de levantamento da Associação Espirita Reino de Baluaê, que hoje se torna o Santuário, foi uma luta assim, passemos por poucas e boas, mas conseguimos vencer, conseguimos agregar sonhos, né? Sonhamos junto, acreditamos, cremos no potencial, né? Acredito na evolução, acredito na espiritualidade, acredito que nós somos ser aqui na Terra encarnado, cada um com o seu poder na mão. Acredito que todos nós é capaz de vencer nessa vida, todos nós é capaz de superar os nossos problemas, todos nós somos capazes de crescer nesse mundo, fazer com que as coisas dêem certo, fazer com que as coisas se multipliquem.
Nesse mundo nós servimos para essa finalidade. Ninguém está aqui para levar para outra vida algo a não ser as lembranças espirituais da encarnação que nós temos. Eu acredito nisso e prezo essa fé que eu tenho, porque a única coisa que nós temos de riqueza nesse mundo é a nossa fé, a nossa absorção da nossa tolerância aqui por esse mundo. Fazer as coisas bem feitas, a gente tem que fazer com prazer e com amor. É só assim que nós conseguimos vencer todas as barreiras e todas as batalhas do nosso caminho. Não existe negatividade nesse mundo que nós não conseguimos superar ela. Não existe palavras malditas que nós não conseguimos colocar uma palavra abençoada. Não existe crítica que nós não conseguimos refazer ela. Então, tudo que nós fazemos com amor, com carinho, e tudo que nós fazemos aqui nesse mundo com autenticação, e tudo que nós fizemos aqui com respeito, nós conseguimos vencer. E aqui está a resposta disso tudo, está a resposta de toda essa equipe maravilhosa. E aqui está subindo mais 5 anos no Santuário, pessoas capacitadas, competentes, né, que não foi escolhido por mim, foi escolhido pelo conselho que foi criado o ano passado, para poder fazer o levantamento dessas pessoas capacitadas que pode e possa e tenha competência de me ajudar, de cuidar, de zelar do patrimônio do Santuário Espírita Reino de Baluaê. Hoje é um patrimônio aí mais de 6 milhões, então você tem que ser bem cuidado, bem vigiado. Esse patrimônio não vem do meu bolso, vem do bolso de todos. Vem do bolso de cada associado, de cada integrante, de cada visitante, de cada amigo que aqui passou. Então é um patrimônio hoje abençoado por Deus, sim, é um patrimônio abençoado por Deus, mas é um patrimônio que foi conquistado com as pessoas que aqui vieram, acreditando no trabalho que eu faço, no trabalho que nós praticamos. Eu acredito que a eficácia da vida, eficácia do mundo melhor, e para a gente ter um mundo melhor, nós temos que crer. E eu acredito que esses conselhos vai fazer com que o futuro do santuário seja mais pleno daqui a 5 anos. Vocês podem ter certeza que eles vão fazer o possível e o impossível, que daqui a 5 anos isso esteja melhor, o dobro que está hoje. Tenho certeza que daqui a 5 anos vocês vão surpreender os projetos que nós temos para essa região, os projetos que nós temos para trazer para cá. Talvez as pessoas não tenham uma consciência do que nós somos capazes. Se eu sou capaz de tirar um aleijado da cadeira de roda, se eu sou capaz de curar um câncer, se eu sou capaz de fazer uma pessoa viver bem sem a dor, nós somos capazes de conquistar muito mais ainda, se a gente tem amor no coração, se a gente tem essas pessoas com a clara evidência, né? com vontade, garra. São jovens, a maior parte aqui é jovem, tirando eu e o pai, o resto do eu atrás. Tem tempo para viver, tem tempo para fazer, e tenho certeza, pelo que eu tenho conversado com eles, a vontade dele é muito. Agora há pouco eu estava recebendo uma mensagem do professor Alex, que está assumindo um conselho, mas ia sair da cidade dele, que mora a 600 quilômetros daqui, e o carro quebrou na estrada e acabou ele fadigado, que não podia estar aqui, a vontade de estar aqui, chorando de vontade de estar aqui. Foi calma, a gente vai fazer a equipe vai te ajudar você, a gente vai, mas como é que eu faço? Não, pode deixar que a gente resolve os problemas aqui, né? Então pessoal, é isso aqui que é associação, é esse amor, esse carinho, é isso que eu luto. Falando sobre o vídeo que vocês assistiram, é importante, sim, eu nunca dei uma entrevista e nunca deixei falar sobre esse assunto durante 40 anos. É a primeira vez que vai sair um vídeo falando sobre o meu trabalho. Eu nunca deixei, mas pela insistência do Conselho de Publicidade, pela insistência do Conselho de Ética, eu me cedi. Por quê? Porque eles acreditam que vai ajudar muito mais ainda. A informação técnica, a informação que vai levar através das redes sociais, através do YouTube, através do canal do Face do Santuário. Eles acreditam que vai dar o dobro
de publicidade, vai ajudar muito ao crescimento da região. Então, por que não eu não me ceder? Né? As pessoas não conhecerem como é feito as coisas aqui dentro, né? Por que não eu não me ceder? Então eu me cedi sim a essa entrevista, coisa que eu não fiz há 40 anos. Eu me lembro, eu dei uma entrevista em Umuarama para a Folha de Londrina, no evento que teve, com a prisão que eu tive, por falta de informação jurídica, né? Então aí eu tive que dar uma entrevista falando sobre esse assunto, né? Talvez para me defender, talvez para mostrar o nosso lado que nós trabalhávamos, por perseguição em termos de raças e cores e preconceito. Eu dei uma entrevista, mas foi só aquela. Hoje eu estou voltando a dar uma entrevista. Eu dei uma entrevista num programa de televisão no começo do ano passado, mas também não foi falando do meu trabalho, foi falando da minha profissão, né? Não foi falando do trabalho de cura, né? Então eles acreditam que vai repetir o mercado para o santuário. Tudo que é de bom para a região, vamos lá, né? É como diz o dono da Expoé de Cascavel: você é meu garoto propaganda. Se você não falar da minha revista, não sai. Se você não falar do livro, nós não vendemos livro. Então, o livro que eu lancei, o primeiro livro, nós vendemos todas 2 edições. O segundo livro vendeu a primeira e está vendendo a segunda edição. Então, através da publicidade, as pessoas ganham informação correta. E através disso que nós aqui vivemos, através disso que nós aqui da associação mantemos nossas portas abertas. Através da vinda, da visita do turista, da visita das pessoas, que nós pagamos os custos que tem na associação. Pessoal, esse é o nosso trabalho, é prestar auxílio, é prestar ajuda. Mas todas as ajudas que nós prestamos aqui, eu sempre digo para todos: tem que prestar ajuda com consciência. E nós temos que fazer um trabalho bem feito, um trabalho que desenvolve não só uma pessoa, mas todas e tudo. Hoje o santuário, ele dá emprego para centenas de pessoas. São postos de gasolina, são taxistas, são empresas de ônibus, né? São comerciantes da cidade. Esses dias eu cheguei aqui, era 4 horas da tarde, numa quinta-feira, e tinha um senhor descarregando, abrindo um capô, e eu curioso fui lá ver o que ele tinha no capô do carro. Ele tinha comprado 12 mil reais numa fábrica na cidade. Você sabe que é uma pessoa vindo de um outro estado e chega numa fábrica e comprar 12 mil reais? Isso deixou dinheiro onde? Deixou dinheiro para o município. Essa pessoa, e quantas pessoas que têm loja fora do município, que vêm até o santuário, que passam nas fábricas do nosso município e compram. Esses dias eu não sabia que tinha na cidade uma floricultura que vendia flores do deserto. Chegou uma caravana do Mato Grosso ali, pediu onde que era essa floricultura que vendia flor do deserto. Eu me assustei de ver a quantidade de flor do deserto que foi vendida por essa caravana. Então, aquela pessoa estava com aquilo lá muitas vezes 30, 60 dias sem vender, precisando de dinheirinho no final do mês, por causa desse turismo, desse foco do turismo que as pessoas aqui foram lá e comprou, limpou a loja do homem. Quer dizer, não é bom, é bom. Então não é só a mim que é favorável, não é todos. Então eu digo sempre, tudo que nós fazemos com amor, com carinho, com união, nós repartimos pão. E esse pão nós temos que repartir para todos. Nós ajudamos as pessoas que vêm de fora, sim, mas as pessoas que vêm de fora também ajudam nós aqui. Ajuda a pagar meu funcionário, ajuda a pagar o funcionário do posto de gasolina, ajuda a pagar o dono da loja, ajuda a pagar o dono da farmácia. Então isso é uma colaboração de todos. Então, pessoal, eu volto a dizer para vocês, e volto a agradecer a cada um que vestiu a camisa pelo santuário. Eu sempre estou vendo aqui o Dr. Dorival, Adelaide, o Rui, Cremonese, o cunhado dele ali, sempre estou vendo o Zico, as pessoas, o Jarvis de Autônia, meu primo sempre está aqui com a gente, o
Tony Maciano, sempre está aqui com a gente, né? Pessoas que fecham a camisa. Pessoal, eu tenho mais que agradecer vocês.